Bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre ética em diferentes aspectos, principalmente na educação física. Então, a ética é um conceito, uma organização que ela vai pautar todas as sociedades que a gente conhece. Então, todas as sociedades elas são organizadas a partir de um conceito de ética. Essa ética é o que vai, por definição, promover um conjunto de valores morais e princípios que vão nortear a conduta humana em todas as sociedades. É importante a gente entender que o conceito de ética ele vem da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica, lá principalmente da cidade-estado de Atenas. Então, os gregos antigos eles desenvolveram esse conceito de ética, que no grego significa ethos, que para a tradução nossa é caráter, modo de ser de uma pessoa. Então, essa ética grega, ela foi disseminada por toda a nossa sociedade, por todo o mundo moderno conhecido, e ela vai nortear esses valores morais que todos nós temos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm os valores morais. E, principalmente, a conduta que você faz a partir desses valores que você adquiriu. A ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicada aos assuntos morais. Mais lá na frente, nós vamos distinguir o que é moral e ética. Mas é importante a gente entender que é a partir da ética que você desenvolve as questões morais. Então, os assuntos relacionados à moralidade estão associados diretamente à sua conduta ética. Isso é importante a gente falar, porque a ética serve para equilibrar o funcionamento da sociedade, possibilitando que ninguém seja prejudicado. Por que a gente diz isso? Se não houvesse esse pensamento ético, as pessoas iriam tirar proveito de tudo aquilo que elas acham que é interessante para elas. Então, o que é bom para mim, eu vou resolver o meu problema e aí os outros que fiquem. Então, vamos dar um exemplo bem grosseiro. Se você tem um pedaço de pizza para dividir, tem uma pizza de 5 pedaços, e você tem 10 pessoas, 5 dividido por 10 não vai dar. Então, por uma questão ética, a lógica seria dividir um pedaço para cada 2 pessoas. Aí todo mundo, aquela sociedade inteira, estaria tendo os mesmos direitos e ninguém sairia prejudicado. Se nessa mesma divisão não houvesse esse entendimento ético, aquelas pessoas mais fortes, aquelas pessoas mais ricas, aquelas pessoas mais influentes poderiam resgatar os pedaços da pizza para elas e aqueles outros que são mais fragilizados, vulnerabilizados, iam ficar sem pedaço dessa pizza. Claro que o que eu estou dizendo aqui é tudo em teoria, porque na realidade da nossa sociedade, em alguns momentos, nós observamos que esses valores éticos são deixados de lado, principalmente por aquelas pessoas que dominam o poder, e em detrimento daquelas pessoas que são fragilizadas ou vulnerabilizadas pela falta deste poder. Quando eu falo poder, eu estou falando de todos os tipos de poder: poder econômico, poder político, poder social, poder cultural. Então, todas as maneiras ou todas as ações que eu exerço um certo ou uma condição de dominação sobre outra pessoa é a utilização de um poder que eu tenha. E esse poder que eu tenha tem que ser gerido por questões éticas. Caso isso não aconteça, aí a gente vai deixar de ter um equilíbrio e a sociedade vai ficar prejudicada, porque alguns poucos da sociedade vão ter mais privilégios em detrimento dos outros. Então, a ética é construída com base nos valores históricos e culturais de cada sociedade. E aqui é que começa a grande confusão para você trabalhar com ética.
Quando eu digo que a ética é construída a partir dos valores históricos e culturais de cada sociedade, quero dizer para vocês que uma coisa na nossa sociedade brasileira, nordestina, piauiense, pode ser uma coisa muito errada, muito não aceitável. Porém, para uma sociedade asiática, do Japão, pode ser uma coisa perfeitamente normal, porque os valores éticos são construídos a partir das vivências históricas e das construções culturais que cada sociedade adquiriu no decorrer da sua construção histórica. Então observe que a ética, ela vive cercada por esses dois conceitos, o conceito de moral e o conceito de caráter. Então eles são entrelaçados e eles estão influenciando e são influenciados uns pelos outros. Então, se num local, numa sociedade, eu tenho valores éticos, esses valores éticos vão influenciar a conduta moral dos indivíduos dessa sociedade, e essa conduta moral dos indivíduos dessa sociedade vão constituir o caráter desses indivíduos. Eu vou dar outro exemplo bem grosseiro. Imagine uma sociedade de traficantes de drogas. Dentro nessas comunidades, vamos dar um exemplo de uma comunidade qualquer, um morro desse do Rio de Janeiro, do México, uma sociedade dessa. Dentro daquele espaço, dentro daquela sociedade de traficantes de droga, onde a violência, o crime é considerado algo normal, existem construções de valores éticos. Aqueles valores éticos daqueles indivíduos que matam por qualquer coisa, que batem, que agridem, que estupram, que não têm respeito por absolutamente ninguém ou nada, eles vão influenciar a moral deles. Como é que eles vão ser constituídos moralmente? Aí, dentro dessa constituição moral, a morte, vou dar logo um exemplo bem mais grosseiro, né, bem mais impactante, a morte é algo normal. Então, ele matar alguém porque não deu um tênis para ele é normal. Ele matar alguém porque não quis desbloquear a senha do celular na hora do roubo é normal. Coisa que para nós, que não convivemos nesses valores étnicos daquela sociedade violenta, isso é um absurdo, você matar alguém porque não pegou o tênis dela. Esse valor moral é que vai constituir o caráter desse indivíduo. Obviamente, uma pessoa que é formada dentro dessa conjuntura ética, com esses valores morais de normalidade em matar alguém, não vai ter um caráter bom. Então, essa reunião entre ética, moral e caráter é que vai fazer com que a sociedade se desenvolva. E, obviamente, cada sociedade vai apresentar uma inter-relação diferenciada. É importante a gente entender que cada grupo social possui seus próprios códigos de ética. Então, aqui dentro da sociedade nossa que nós vivemos, nós temos os nossos códigos de ética. Dentro da cadeia, tem os códigos de ética. Dentro do morro, tem os códigos de ética. Dentro da polícia, tem os códigos de ética. Então, cada grupo socialmente constituído na nossa sociedade ou em qualquer outra sociedade é sujeito a obedecer esses códigos de ética. Caso isso não aconteça, o indivíduo vai ter um problema grande. Então, a ética de determinados grupos e locais, de maneira mais prática, conduz certas ações do dia a dia, inclusive o comportamento de alguns profissionais. E aqui é que entra a grande questão da educação física. Quando eu falo que a ética de cada grupo local vai direcionar o comportamento de profissionais, eu estou dizendo que cada profissão, cada profissional vai ter que obedecer às normas éticas da sua profissão. E aí tem uma gama de profissões. Então eu tenho a ética médica. Qual é a ética médica? O paciente, o principal item, o médico não pode dar todas as informações sobre a doença do paciente. Isso foge à ética médica. Ele só pode dizer a doença de alguém para alguém em primeiro grau da família dele. Então, se ele pula essa regra, ele vai ser punido pelo Código de Ética dos Médicos.
Tem a ética empresarial, onde os empresários eles não podem oferecer um mesmo serviço com um preço muito baixo, porque aí eu estou destruindo a possibilidade da concorrência. Claro, como eu volto a dizer, tudo isso aqui é em teoria. Obviamente, a gente vai encontrar um médico que não respeita o código? Vai. Você vai encontrar um empresário que não está nem aí para o código de ética? Vai. Do mesmo jeito, você vai encontrar alguém, funcionário público, que não respeita a ética pública? Também vai. E vai encontrar um professor de educação física também que não respeita a ética. Qual seria a ética do professor de educação física? Primeira delas, não mentir para o aluno. Então, existem alguns profissionais da educação física que trabalham dentro da área da saúde, em academia, clube, essa parte fitness, que chega para o aluno e oferece uma proposta mirabolante. Ó, se você treinar comigo, me pagar meus honorários, e em um mês você vai perder toda a sua gordura e vai ficar com a massa muscular que você quer. Claro que isso não vai acontecer, porque fisiologicamente isso é impossível de acontecer. Mas um aluno leigo, que não tem conhecimento da área, que está desesperado para emagrecer e ganhar massa muscular para ser aceito nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, talvez ele entre e embarque nessa possibilidade do professor. E aí o professor de educação física está furando o código de ética, porque eu estou oferecendo um serviço que eu sei que nunca vai ser possível acontecer. Então é daí que acontece os problemas. Outra situação do professor no código de ética. Agora está até passando na novela das sete. Uma professora de educação física que está oferecendo anabolizante para o aluno dela ganhar massa muscular. Isso também quebra o código de ética do professor de educação física. Porque o anabolizante é um tipo de hormônio que vai ganhar massa muscular? Vai. Isso é fato. Isso está provado na ciência. Mas qual o preço que o aluno vai pagar por utilizar esse produto? Porque ele vai pagar um preço. Qual é o preço? O preço é desenvolver um câncer, ou de pâncreas, ou de fígado, ou de estômago, ou um câncer de osso. Ele vai desenvolver qualquer um desses tipos de câncer. Isso é fato também. Então, o professor de educação física que foge à ética profissional, na hora que ele oferece um produto anabolizante que é proibido por lei aqui no Brasil, ele só diz do benefício. Ó, você vai ganhar massa muscular em 4 semanas. Vai, isso é fato, vai mesmo. Mas ele não diz do preço. Ó, mas infelizmente, daqui a 1 ano e meio, você vai desenvolver um tipo de câncer. Essa outra parte da fala, ele não diz. Então, isso é a quebra da ética profissional da educação física. Dando um exemplo para a educação física escolar, a gente tem várias outras possibilidades de quebra de ética. A pior delas, e é o que está na moda agora, né, infelizmente, é a questão dos assédios. Então, aquele professor de educação física, ou qualquer outra área, mas aqui especificamente da educação física, que assedia um aluno ou uma aluna por ela ser bonita, por ela ter um corpo bonito, por ele ser bonito, por ele ter um corpo bonito, isso é uma nítida quebra da ética profissional, porque você está lá não é para olhar para o aluno, para a aluna, com os olhos de um desejo. Você está lá para desenvolver um trabalho. Você está lá para desenvolver uma profissão. Então, qualquer coisa que fuja dessa organização entre trabalho e trabalhador foge ao código de ética. Isso é, infelizmente, pode parecer até uma coisa bem grosseira, mas atualmente a gente está encontrando vários e vários e vários casos de professores de educação física que não estão conseguindo respeitar o código de ética, porque eles não conseguem se segurar. Isso a gente vê na internet todo dia, naquelas academias que o professor vai fazer exercício e fica agarrando quase a aluna para fazer ela executar o movimento. Isso não precisa, né? Pelo menos na biomecânica a gente não aprende isso. Na biomecânica a gente aprende que o próprio corpo tem que fazer a execução do movimento para ganhar o resultado desejado. Mas esses tipos de abordagem de determinados professores, ou assediando, ou mentindo, ou enganando,
para ganhar vantagem sobre aluno é falta de ética profissional. E como qualquer falta de ética profissional, ela precisa ser combatida e penalizada. Nessa questão da penalização, né, do problema criado e da resolução que tem que ser dada, a ética às vezes pode ser confundida com a lei. Então, às vezes, quando você quebra a ética profissional, as pessoas dizem: ah, fulano infringiu a lei. Embora, com certa frequência, a lei tenha como base os princípios éticos. Então, não é que a lei seja igual à ética, muito pelo contrário. Algumas leis foram criadas a partir dos princípios éticos de cada sociedade. Vou dar outro exemplo bem grosseiro. No Oriente Médio, é permitido por lei que um homem case com mais de uma mulher. Está garantido no texto da lei. Isso é um costume ético deles. Faz parte da cultura deles. Porém, tem uma questão que precisa ser respeitada do ponto de vista étnico. O homem pode casar com mais de uma mulher, contanto que ele dê a mesma vida para todas as mulheres. Então, se ele tem duas mulheres, ele deu um carro para uma, ele vai dar um carro para outra. Ele deu uma casa para uma de 5 quartos, ele vai ter que dar uma casa para outra de 5 quartos. Caso ele não faça essa igualdade de direitos, ele vai ser penalizado também pela lei. Mas observe, a lei foi criada para gerenciar uma questão étnica da cultura, uma questão ética, desculpa, da cultura deles. Então, a ética não é igual à lei, porém, algumas leis são criadas a partir dessas identidades éticas que a gente tem em várias sociedades. Isso nós estou dando um exemplo da Arábia Saudita, mas nós temos outros vários exemplos que nós vamos na frente mostrar para vocês. Então, nós temos, para garantir essa questão da legislação, da lei e do cumprimento ético, nós temos o Código de Ética, que cada profissão tem, e na educação física nós temos também Código de Ética de Educação Física. Nós temos a Comissão de Ética do Ministério Público, que também gerencia todos esses processos étnicos. Nós temos o Comitê de Ética em Pesquisa. Isso aqui, todo mundo que faz pesquisa, que escreve mestrado, doutorado, artigo, qualquer coisa que você vá publicar no mundo virtual ou material, tem que passar pelo Comitê de Ética. Então, um grupo de pessoas se reúne e diz: ó, isso aqui não vai, essa pesquisa não dá certo, porque ela oferece um risco muito grande para os indivíduos e tal. Então, esse comitê é que vai analisar se existe ética na pesquisa que você vai fazer. É importante também a gente fazer a diferenciação que, diferente da lei, a ética não é obrigada a ser cumprida pelos indivíduos que compõem aquela sociedade. Então, diferente da lei, nenhum indivíduo pode ser obrigado pelo Estado. O Estado aqui é a União, né? É o sistema que controla todo mundo, por outros indivíduos ou por outros indivíduos a cumprir as normas éticas. Então, uma lei eu sou obrigado a cumprir, porque se eu não cumprir eu vou preso, ou vou pagar uma multa, ou vou sofrer algum tipo de penalidade. Uma questão ética, eu não sou obrigado a cumprir, mas pelo meu desenvolvimento moral, pela construção do meu caráter, na maioria das vezes eu cumpro essas normas éticas. Claro, se você tiver tido um desenvolvimento moral correto e a formação de um caráter aceitável. Se você não está nem aí para isso, aí obviamente você não vai cumprir nenhuma norma ética e também vai ficar tranquilo para você, né? Esses indivíduos que não cumprem essas normas éticas não sofrem qualquer sanção por desobediência. Então, não existe uma lei, um documento, uma penalidade que vá fazer você deixar de cumprir uma norma ética e isso vai impactar dentro da sua vida. Isso não existe. Só vai
a sua cabeça vai ter, de um lado, o diabinho, do outro lado, o anjinho. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, sempre na sua cabeça vai ter dito assim: vai lá, faz isso, olha, não roube, guarde, faça o seu trabalho direito. Isso vai ter na hora que você está atendendo seu aluno lá na academia. Aí do outro lado tem o diabo: rapaz, mente, tu vai aumentar teus ganhos. É só um anabolizantezinho, é ela que está pedindo, não é você que está oferecendo. Então, esse conflito sempre vai existir na cabeça de todos nós. Porém, a escolha de qual caminho você vai seguir, se é o caminho da influência do diabozinho ou o caminho da influência do anjinho, vai depender da sua moral e do seu caráter. Por isso que eu disse anteriormente que a ética é a junção desses três segmentos. Então, a lei pode ser omissa quanto às questões de abrangência étnica. Então, algumas questões éticas a lei não alcança, como por exemplo eu falei agora há pouco, na Arábia Saudita, é um homem com várias mulheres, a lei não alcança isso. Na mesma Arábia Saudita, uma mulher pode ser vendida e comprada, igual um porco, um bode, um cachorro. Então, as mulheres lá têm essa deficiência de igualdade de gênero. E por conta dessa deficiência de igualdade de gênero, elas são vendidas, tratadas, comercializadas. Então, essa omissão da lei, ela vai depender e ela vai ser abrangida por a sua questão ética. É você que vai decidir. Isso aqui é o exemplo mais clássico que tem, né? Todo estacionamento que você vai tem vaga para deficiente, vaga para idoso e agora também tem vaga para autista e crianças com TDAH. Só que às vezes você chega lá no estacionamento e já tem outra pessoa que estacionou na vaga de deficiente e ele nem deficiente tem, deficiência tem. Isso é uma questão de lei? Não, a lei está aqui, está garantida a lei, isso aqui já está posto no texto da lei. Quem faz isso é uma questão de infringir a lei? É. Mas qual é a pior infração que ele está fazendo? É uma infração ética. Então, não é ético eu, que não tenho deficiência nenhuma, ocupar a vaga de alguém que está garantido por deficiência. Algumas vezes ele é penalizado pela lei? Sim, mas nem todas as vezes ele é penalizado pela lei. Então, a ética, a lei pode ser omissa quanto a algumas questões de abrangência ética. Ética, desculpa, toda hora eu estou dizendo ética. A ética busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano, e isso é bem claro, não existe ética sem pensamento humano. Então, eu só posso falar de questões éticas se eu estiver falando de seres humanos. Então, não tem ética animal, não tem ética de gato, não tem ética de cachorro, isso não existe. Mas todas as pessoas que são humanas estão sujeitas às influências das questões éticas. Então, mais uma vez, só para lembrar vocês, a ética vai influenciar a construção moral dos indivíduos, que vai formar o caráter desses indivíduos. E esses três conceitos, ética, moral e caráter, eles vão se auto-influenciarem. Um vai influenciar a formação do outro e vice-versa. E aí nós vamos entrar na questão da moral. A moral, etimologicamente, é o termo de origem latina, moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Então, um indivíduo, a moralidade, ela está relacionada a que tipo de costume a sua sociedade lhe ensinou, que tipo de costume você tem na sua sociedade. Então, a moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano da sociedade que você vive, que orienta o comportamento humano dentro dessa sociedade. Então, essas regras, elas são formadas a partir de várias interferências. Então, a interferência cultural, a interferência educacional, a tradição daquela região e o cotidiano que você vive. Então, um indivíduo, por exemplo, como eu disse anteriormente, que mata alguém na hora do assalto, ele foi formado dentro de uma regra que isso é perfeitamente normal.
culturalmente isso é aceito no mundo do crime, ele foi educado para agir desse jeito, ele está baseado nas tradições daquele ambiente violento que ele vive e ele vê isso como natural, porque ele vivencia isso no cotidiano dele todos os dias. Então a moral passa por essa construção. E, obviamente, como eu já disse anteriormente, a ética influencia a moral e a moral influencia o direito. Porque muitas vezes a pessoa acha que tem direito a fazer várias coisas a partir do seu entendimento de moralidade, do que é moral para você. Então, às vezes acontece imprevisto esse problema. Então, as regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, palavras relacionadas com os bons costumes. Então, antigamente a gente confundia quem tem moral tem bons costumes. Quem não tem moral é uma pessoa que não tem bons costumes. Agora, esses bons costumes estão baseados em quê? Em quem? Estão baseados em cada cultura, em cada momento histórico, em cada cotidiano, em cada educação cultural e identidade formada por esses indivíduos. Então, desculpa, observe que esses valores de moral, eles estão estabelecidos coletivamente por cada cultura, cada sociedade, a partir da consciência que cada um tem. Então, em algumas culturas, eu posso achar que bater nos outros é algo normal. Em algumas culturas, eu posso achar que comprar e vender uma pessoa é normal. Em algumas culturas, eu posso achar que não respeitar a mulher é normal. E isso vai me formar um indivíduo que tem aquele entendimento moral como sendo normal. Em outras culturas, não. Então, os princípios morais, como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude, determinam o sentido moral de cada indivíduo. Então, alguns vão ser honestos, outros não. Alguns vão ser bondosos, outros não. Vai depender da cultura que ele está sendo criado. Então, a moral orienta o comportamento humano diante das normas instituídas pela sociedade e por determinado grupo social. Então, cada grupo socialmente construído dentro de uma determinada sociedade está orientado por valores morais daquele grupo. E os valores morais daquele grupo não podem ser comparados com outros grupos, porque aí você começa a cometer um erro clássico, né? Você começa a dizer que o seu valor moral é mais importante do que o valor moral do outro. Então vamos dar um exemplo bem prático. Os indígenas, eles andam sem roupa, né? Faz parte da cultura, da identidade deles andarem sem roupas. Então, do ponto de vista moral, essas pessoas que andam sem roupa para fazer as suas atividades do dia a dia, que convivem junto no mesmo ambiente, é perfeitamente aceitável. Porém, se você que mora aqui na nossa sociedade, sociedade urbana, que não tem essa identidade indígena constituída, se você chegar para trabalhar sem roupa, ou de short, ou de chinelo, você nem entra para o trabalho, né? Porque, do ponto de vista moral da nossa sociedade, andar sem roupa é inaceitável. A mesma coisa com os grupos étnicos, os punks, por exemplo, londrinos, que na década de 60, 70 fizeram história, eles andam com cabelo colorido, tatuagem, maquiados, independente de ser homem ou ser mulher, muito piercing, muita modificação corporal. Então, dentro da sociedade, dentro da comunidade deles, todas essas alterações corporais são perfeitamente aceitas e são igualmente moralistas. Mas se a gente trazer alguém dessa comunidade social para conviver com a nossa, aí vai ter um estranhamento, que a pessoa vai estar utilizando alguns tipos de adereços que nós normalmente não utilizaríamos. Então, a ética tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no meio. No entanto, ambas buscam bem-estar social. Então, eu vou sempre ficar julgando. Eita, mas aquele professor de educação física tem uma tatuagem enorme no braço, né? Se você for atender uma aluna mais conservadora, ela vai observar isso. Ou então, se você for de outra religião que não a católica, vamos dizer que você seja um bandista, aí você chega com a sua guia de umbanda no pescoço. Aí, se você for atender uma aluna católica ou evangélica fervorosa,
Talvez ela estranhe, diz assim: "Ei, o que é isso? Ah, você é de outra religião." Aí começa a fazer o julgamento de valor a partir da ética que ela tem como sendo algo moral ou não, que isso é importante, né? Então a ética é que vai direcionar o respeito, a igualdade, os valores e o direito de cada um. Então eu tenho o direito de fazer qualquer coisa com a minha vida, contanto que eu não atrapalhe a vida dos outros. Isso está escrito na ética. Eu tenho os valores que foram construídos ao decorrer da minha educação e da minha vida. Os valores que eu recebi dos meus pais, dos meus familiares, do ambiente que eu fui criado. Isso também está dito na ética. Eu tenho o dever de promover a igualdade entre os indivíduos. Eu não posso dizer que algo é melhor do que o outro, porque todos estão sujeitos aos mesmos valores éticos. E, principalmente, eu tenho a obrigação de respeitar os indivíduos, porque o respeito à diferença também está pautada nesses valores éticos. Por isso que a obediência a essas normas e costumes culturais ou religiosos é importante para você desenvolver esses valores éticos. Então, em algumas tribos africanas, um homem pode ter várias mulheres. E detalhe, todas elas vão trabalhar para ele. Né? Então, isso é perfeitamente aceitável do ponto de vista ético e moral. Do mesmo jeito, a comunidade LGBTQIA, que tem uma identidade de gênero diferenciada, e essa identidade de gênero diferenciada precisa ser respeitada. Tudo bem, você não concorda, é um direito seu não concordar, mas você não pode fazer nenhum tipo de ofensa, crítica, agressão, porque aí já não é mais direito seu. Então você perdeu o seu direito a partir do momento que você quer impor a sua condição moral em cima dos outros. Então, isso não pode acontecer. Mesma coisa acontecia na Grécia Antiga, que era um costume da cidade de Esparta, que as crianças, a partir dos 8 anos de idade, eram levadas para um centro de treinamento e apartadas dos pais. Aqueles que sobreviviam voltavam aos 22 anos como soldados espartanos. É um costume moral da época que era muito respeitado. E qualquer criança que tinha algum tipo de deficiência era imediatamente sacrificada. Isso era aceito como normal, como perfeitamente possível, e ninguém questionava isso, porque a sociedade espartana foi criada a partir desse valor ético que influenciou essas questões morais dele. A mesma coisa acontece com algumas tribos da América Central, desculpe, algumas comunidades da América Central que têm o costume de sacrificar seus filhos se eles nascem com algum tipo de deficiência, porque no entendimento moral deles, uma pessoa com deficiência não vai sobreviver dentro de uma aldeia, porque ela vai depender dos outros. Então isso é um costume da própria aldeia. E é normal, na aldeia deles é normal. Claro, na nossa seria um absurdo. Meu filho nasceu com uma deficiência, eu vou sacrificar ele. Na nossa é uma coisa absurda. Na aldeia deles, no ponto de vista moral deles, é perfeitamente aceitável. E ainda hoje isso acontece, né? Então tem que entender isso. A mesma coisa acontece na Arábia Saudita com as muçulmanas, que elas não podem mostrar absolutamente nada do corpo quando elas se casam. Então todo o corpo tem que ser coberto por uma questão religiosa. E as mulheres só podem sair se estiverem acompanhadas ou com outras mulheres ou com algum homem, independente da idade dele. Então, se ela sair acompanhada com um menino de 5 anos, o menino de 5 anos tem mais valor do que ela. Isso é uma questão ética da sociedade deles que reflete nos aspectos morais da sociedade deles. E aí nós finalizamos aqui a nossa apresentação.